Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. dia a todos que estão em casa também. Fica o convite, ainda temos muitos lugares. O seu lugar está aqui, diante de Deus. Eu disse que é uma alegria porque exatamente há um ano eu praticamente não se encontrava mais entre vocês. Mas o Senhor restaurou a paz e todo aquele castigo, tudo aquilo que eu passei, o Senhor tem me mantido de pé e nos mantido firmes. Sabe para quê, irmão? Para testemunhar a vitória que Jesus faz na nossa vida. Talvez aqui todos estejam cansados, desanimados, vontade de parar. Irmãos, nós não podemos parar, é nessa luta de angústia, é na luta que nós temos que virar verdadeiros guerreiros de Cristo. Não é tempo de desanimar. Talvez você aqui hoje tenha todos os motivos para desanimar, para parar. Mas também você aqui hoje tem todos os motivos para continuar, para seguir em frente. E é isso que me motiva. A guerra, a tribulação, a enfermidade que eu passei, hoje me motiva a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E é exatamente há um ano eu tinha o convite de estar trazendo a palavra aqui. E essa palavra foi cancelada por causa que foi interrompido por a enfermidade. Mas o Senhor está cumprindo a promessa dele. Estamos de volta para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Irmãos, entre nós está acontecendo algo muito grande, muito ruim também. Colocaram na sua cabeça e na minha cabeça que você é igreja. É mentira, você não é igreja. Eu não sou igreja. Você sim é templo do Espírito Santo. Eu sim sou o templo do Espírito Santo. Agora tem uma coisa que não te falaram direito. Você não é igreja, eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Eu sozinho não faço parte da igreja. Então não adianta você dizer, eu estou em casa, eu estou na presença de Deus, porque eu sou a igreja. É mentira. Nós somos a igreja quando nós estamos ligados no corpo. O corpo, Jesus é a cabeça, e nós fazemos parte da igreja. A partir do momento que eu saio do corpo, eu não sou mais igreja. Então a gente precisamos entender a informação que nos trazem. Aparentemente é bonito falar eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Deus sem o S é Deus. Deus é Deus. Sem o D sou eu. Precisamos ser que tenha Deus na nossa vida. Não adianta. Temos que estar unidos diante do Senhor. Irmão, e é a perseverança que nos faz alcançar o caminho, a vitória. A vitória da vida eterna. Porque aquilo que nós temos de promessa, Jesus não nos prometeu riqueza, mas sim Ele nos prometeu uma vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória seja dada. Em nome de Jesus. Então, diante disso tudo que está acontecendo, eu quero trazer hoje uma palavra que se encontra na epístola de Tiago, no capítulo 5, versículos 7 ao 11. Irmão, a paciência é esperar em Cristo. Esperar com paciência no Senhor. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então há um tempo para nós passarmos tanto de bom quanto de ruim. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. A palavra de Deus vai dizer: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Número 8.
Sedes vós também paciente e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgado. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelos os sofrimentos e a paciência dos profetas. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivos. Orem comigo, meus irmãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nos humilhamos, Senhor, dobramos a nossa cabeça, Pai. Deus, que eu seja boca nessa terra, Senhor. Deus, que eu possa abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor. No nome de Jesus, que essa palavra possa abrir o nosso entendimento, que essa palavra, Deus, possa nos dar a paciência, Senhor, que essa palavra possa nos dar a confiança, nos restaurar, Senhor Jesus. Deus, se alguém entrou aqui cansado, desanimado, Deus, que através da Tua palavra, ele venha a ser levantado através do Teu agir, do Teu poder, Senhor Jesus. Pai, vá de encontro, Deus, aquelas pessoas que estão em casa, enfermos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua palavra possa nos curar, possa nos sarar, Deus, e que possa ser luz para nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Desde já te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Percebe que Tiago está escrevendo essa carta não para pessoas que não conheciam o Evangelho, mas sim para judeus que tinham se convertido e achado a paz em Cristo. Tinha reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas percebe que parece que entre os irmãos existia uma luta, um anseio por algo melhor. E Tiago escreve justamente para que eles tenham paz, que eles tenham paciência, porque aquilo tudo iriam passar. E o que eu quero dizer para você é que tudo que é de ruim na nossa vida um dia vai passar. Porque o nosso tesouro ele não está aqui, o nosso tesouro está no céu. Tiago está justamente dizendo isso para ele. Ei, tenha paciência, acalma um pouquinho. Tiago então estava encorajando os irmãos. Porque, irmão, quem de nós não fraquejamos na nossa fé? Quem de nós, por algum momento, não pensamos em desistir? Por algum momento, não pensamos em parar? De vez, eu vou abandonar tudo, eu não vou mais, eu não quero saber. Quem de nós? E é por isso que temos que estarmos juntos, unidos, para que quando um cair, o outro ajuda a levantar. E se alguém está caído hoje, irmão, é tempo de levantar. É tempo de lutar, é tempo de ter paciência, paciência no Senhor. E Tiago insiste para que nós tenhamos paciência. Irmão, o termo paciência aqui no grego quer dizer hipomone, que quer dizer uma paciência de longo tempo, uma paciência duradoura, uma paciência que não acaba, uma paciência que se prolonga, uma paciência nos dias difíceis. Porque é isso que eles estavam passando, dias difíceis. Tiago escreve, e naquela cidade quem era rico era muito rico, quem era pobre era muito pobre. Então existia uma grande opressão sobre eles. Mas Tiago está dizendo, ei, paciência, espera no Senhor, espera porque a vinda dele está próxima. No versículo 7, Tiago está dizendo, aguardai com paciência. Ele insiste sempre nessa palavra, paciência, espera, aguenta só mais um pouquinho, só por hoje aguenta mais um pouquinho, não desista, aguenta mais um pouquinho. Aí no versículo 8 ele vai dizer assim, mas para isso temos que fortalecer o nosso coração, irmãos. O nosso coração tem que ser fortalecido diante da palavra de Deus, diante do testemunho que Deus nos deu, diante da palavra que o irmão leu aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus é quem nos sarou.
essa paz que excede todo entendimento, ela não pode sair da nossa vida. E é a paciência que nos faz permanecer perto de Deus. É esperar no Senhor com paciência, porque a paciência ela nos vai nos capacitando a cada dia diante dessa guerra que nós vivemos. Uma guerra que para muitos não é nem percebida, porque ele não tem os princípios que nós temos, de andar com retidão, de obedecer os mandamentos do nosso Senhor. Então Tiago diz, esperai com paciência. Tiago também vai dizer, consolar, irmãos, lembrando que a vinda do Senhor está próxima. Ele está falando, ei, aquela promessa que Jesus fez em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. É essa promessa que Tiago está dizendo. Ei, aguarda, espera com paciência, porque na casa de meu pai tem muitas moradas, e ele foi preparar morada para nós. E essa morada que nós temos que estar de olho, é lá que nós temos que estar o nosso pensamento, porque é lá que está o nosso tesouro. Não é os recursos dessa terra. Temos que ter sim, temos que trabalhar, temos que ter para viver melhor. Mas o nosso tesouro, o precioso está lá, no céu. Porque Jesus foi lá preparar morada para mim e para você. E nós temos que ter paciência para chegar diante dessa morada. Uma paciência que vai ter que durar a nossa vida inteira. Enquanto há fôlego, meu irmão, há esperança. A esperança ela não pode deixar de existir na nossa vida. Então, você que está querendo desistir, Deus fala hoje para você, só mais um pouquinho de paciência. Esperai com paciência no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, no versículo 10, Tiago vai dizer, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não seja julgado. Aparentemente dá a impressão que sai fora do contexto. Ele está dizendo, ei, espera com paciência, porque tem promessa que o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Mas de repente ele fala, ei, não julgueis uns aos outros. Mas faz muito sentido essa palavra de Tiago, porque quando nós estamos passando por tribulação, quando nós passamos por momentos difíceis, geralmente nós culpamos o nosso outro. É isso que nós fazemos, se queixamos um dos outros. Em vez de assumir a culpa, que nós estamos cansados, desanimados, que nós não estamos mais aguentamos, nós colocamos a culpa em outras pessoas. Porque o irmão não prega direito, porque o irmão exorta o outro, porque o irmão da portaria não me recebeu, não me deu um bom dia. Porque eu fui na padaria, o cara não me vendeu fiado. É desse jeito que nós agimos, nós culpamos os outros pelos nossos defeitos. E Tiago escreve justamente para isso, ei, não julgueis uns aos outros, porque você também não sabe o que ele está passando na casa dele. Nós não sabemos, muitas vezes nós falamos assim, o irmão não veio me visitar, o irmão nem sequer ligou para mim. Mas nós não sabemos o estreito que o irmão também está passando. E talvez se você teve esse pensamento, de que o pastor, de que o irmão, de que o ancião não te ligou, talvez é Deus te despertando para você ligar para esse irmão. Talvez é Deus falando no fundo do teu coração, ei, eu estou te trazendo a lembrança aquilo que você está passando. Porque quando Deus permite nós passarmos, é para que outro dia nós possamos entregar a mesma bênção para o irmão. É capacitando. Então, se Deus te fez pensar dessa forma, pega o seu telefone, pega o seu carro, ou vai a pé na casa do irmão e pergunta, você está bem? Porque eu te amo em Cristo Jesus, e eu lá em casa sozinho, escondido, eu não sou igreja, eu preciso de você para nós estarmos juntos, para ser todos igrejas de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, nós não podemos julgar uns aos outros. E é o que mais nós fazemos. Para esconder o meu defeito, eu aponto o defeito do irmão. O irmão não tem paciência com ninguém. O irmão é ignorante. Mas talvez seja eu que esteja sendo assim.
Talvez eu que estou precisando. Então, irmão, diante dessa palavra, que nós não possamos mais ser crente menino. Deixamos de julgar uns aos outros, porque cada um está passando pela sua dificuldade. Cada um está dentro do seu quarto escuro. Só Deus sabe o que cada um está passando dentro da sua casa. Só Deus sabe o que cada um está passando dentro da sua família. Quantas pessoas hoje não perderam seus entes queridos? E pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda nós temos força para estarmos aqui de pé diante de Deus. Nesse culto de ceia maravilhoso que Deus preparou para nós. Mas ao invés de olharmos para o banquete que Deus preparou, nós preferimos olhar para o defeito do irmão. Pela falha que nós entregamos aos nossos irmãos. Ah, mas ele é pastor, ele tem que estar preparado. Ele não, irmão. Pelo contrário, ele também é servo. Nós somos servo, todos nós somos sacerdote de Deus. E Deus promoveu todos a ser sacerdote, junto com Jesus. Então todos nós precisamos um do outro. Não importa o seu cargo eclesiástico. Não importa a posição que você ocupa. Eu preciso de você. E você precisa de mim, porque nós somos um só corpo, que estamos ligados em Cristo Jesus, e essa é a vontade de Jesus, que nós não julgamos uns aos outros, que nós possamos sair nesse dia hoje, com a mente transformada, que isso se chama gratidão. Gratidão é mudança de pensamento, que nós possamos deixar de olhar para o lado ruim das coisas, para o lado ruim da história, e enxergar o lado bom. E é isso que me faz, é isso que me move. Porque eu poderia estar reclamando. Ah, mas eu não tenho mais 100% do meu pulmão, eu ainda sinto isso. Não, pelo contrário. Graças a Deus porque eu ainda tenho 75%. Graças a Deus porque eu ainda posso respirar. Graças a Deus. Em tudo dai graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago também vai dizer no versículo 5. Devemos tomar por modelos o sofrimento dos profetas, a paciência e o sofrimento dos profetas. Hoje nós pensamos que estamos sofrendo muito, né? É verdade, eu acho. Mas irmãos, olha para a vida dos profetas, quanto eles sofreram. E Tiago aborda justamente isso. Olha o sofrimento dos teus irmãos. E por que então não citar Elias? Que após ter vivido uma maravilha no Monte Carmelo, visto a presença de Deus, o fogo que consumiu, ele saiu de lá com medo de uma mulher, desejando morrer debaixo de uma caverna. E olha o sofrimento que esse irmão estava passando naquele momento. Então, irmão, Jezebel estava perseguindo aquele homem. Mas todo Elias tem que ter uma Jezebel que o persiga. Porque quando a gente estamos debaixo da caverna, estamos tristes, é o Senhor que vem nos consolar. É o pão do Senhor que nos faz se levantar. E é o pão do Senhor que está nos alimentando hoje. É o anjo do Senhor que nos visita todos os dias, para dizer, ei, levanta, ainda não acabou. Você tem mais para fazer. Vamos, sai daí, sai. Sai daí, Deus está mandando todo mundo levantar. Ei, mão parado. Está tudo parado, não pode parar, a obra do Senhor continua, o reino não para, porque a vinda do Senhor está próxima. E por que então não dizer de José, que foi perseguido pelos próprios da casa, pelos seus próprios irmãos? Mas presta atenção, porque se ele não fosse perseguido, ele não ia ser rei, ele não ia liderar um povo. Presta atenção que o agir de Deus, Tiago sempre insiste que a tribulação ela traz perseverança e a perseverança aumenta a nossa fé. E elas nos molda para viver neste mundo, porque Deus está preparando verdadeiros adoradores. É como Jesus conversando com aquela moça na beira do poço. Que ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Senhor Jesus, Ele nos prepara, Ele nos molda. Ele nos molda para que nós sejamos um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E que dizer então de Jesus? Se compara a nossa dor com Jesus? É isso que Tiago está dizendo. Vocês estão reclamando à toa. Presta atenção o que o nosso Senhor passou no deserto. 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Ele orando, Jesus estava orando, Jesus não estava na farra. Jesus não estava na baderna, ele estava orando. Porque ele sabia que o dia dele estava próximo. Mas ele estava orando porque ele sabia que ia morrer por mim e por você. Não porque ele tinha culpa alguma. E Satanás chega diante dele e o tenta. E Jesus faz o quê? Ei, Satanás, para cima de mim não. Satanás diante daquilo que Jesus talvez mais desejava, que era comer, que era beber. 40 dias no jejum. 40 dias com fome. E ele fala... Jesus, transforma, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nosso sofrimento que passamos hoje não se compara ao sofrimento dos profetas. Não se compara. Hoje nós somos crentes fracos. E nós temos que buscar se fortalecer na presença do Senhor através da palavra de Deus, porque é essa que entra dentro do nosso coração. É essa, e quando fala de coração, está falando de entranhas, de dentro mesmo, daquela coisa que consome, aquela coisa que gruda, que não sai. Isso tem que ser a palavra de Deus, porque ela é pão para nossas vidas. Saul, que perseguiu Davi, mal sabia Davi que ali já estava sendo preparado para ser rei. O grande rei Davi, que ia enfrentar tantas batalhas gigantes. Então é assim que Deus nos prepara, colocando nós na guerra. É assim que se faz soldado. Soldado aprende a ser soldado no meio da guerra. Então por isso que nós não devemos reclamar quando passamos por tribulação, quando passamos por dificuldade. Como que você vai dizer para alguém que está passando fome, se você não sabe o que ela está passando? Como você vai dizer para alguém que Jesus cura, liberta, se você ainda não está liberto ou se você não foi curado? Então o Senhor permite as nossas enfermidades. O Senhor permite nós passarmos necessidade, sim. Para quê? Para que nós possamos, no amanhã, ter uma palavra de consolo para os nossos irmãos que estão caídos. Para que nós mostramos realmente quem é o Senhor Jesus. E olha o que Tiago vai dizer ainda. Não viram a paciência de Jó? Aí Tiago pega pesado. Aí Tiago pega pesado com os irmãos. Não viram a paciência de Jó? Irmãos, quem era Jó, irmãos? Homem rico, um homem temente a Deus, seus filhos, 7 filhos, que significa plenitude. Ele alcançou o auge. Jó era um homem que aos olhos de Deus estava tudo perfeito. E presta atenção que quando tudo está perfeito na nossa vida, parece que, fica atento que parece que algo de ruim vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque existe um Satanás que ainda não se conformou com a sua derrota. Ele ainda não se conformou com a derrota dele. E ele quer nos derrotar também. Mas nós estamos arraigados em Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Redentor e Ele vive. Jó, em meio a uma sociedade corrupta, se mantinha fiel a Deus. Olha, irmãos, hoje se manter fiel a Deus nos traz essa tribulação. Porque aceitar os mandamentos de Jesus é você ir contra os mandamentos do mundo. Então isso nos traz uma alegria profunda
em ver que o Senhor mudou o nosso jeito de ser, o Senhor mudou o nosso jeito de agir. O Senhor nos moldou. Então nós não devemos reclamar de Deus, porque nós vivíamos num mundo perdido e o castigo que nos trouxe a paz, ele está sobre Cristo Jesus. E é diante disso, irmão, que nós temos que ser pacientes e esperar no Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. E é essa nossa alegria, a nossa esperança. O mundo não tem mais nada para nos oferecer. Tudo que nós podíamos ter do mundo morreu junto com Cristo, quando nós também morremos. Então a nossa esperança, a nossa herança é somente Deus. Mas Satanás, irmãos, sempre tem as suas estratégias. Olha o que aconteceu em Jó. O que Satanás faz? Se apresenta diante a Deus. Aí nós vamos ver o céu, o inferno confrontando o céu. Satanás se apresenta junto a Deus, junto com os anjos, e Deus pergunta assim: de onde vem Satanás? E Satanás diz: de rodear a terra, de olhar todo mundo lá na terra. E aí Deus fala assim: tu viu meu servo Jó? Fiel ali, tá vendo? Vai para a igreja todo domingo, ora, vai para a oração, homem temente a Deus, se desvia do mal, não é verdade? É verdade. Aí Satanás confronta. Toca nos bens dele. Tira aquilo que o Senhor deu para ver se ele ainda vai te servir. Irmão, Jó é um incentivo para a nossa vida. E Tiago está usando justamente essa palavra. Talvez Tiago esteja pregando justamente como eu estou. Está vendo? Jó estava passando por estreito. Porque Deus vai permitir que Satanás toque nos bens de Jó. Jó perde a sua casa, perde o seu servo, perde a sua família, perde todos os seus filhos. E Satanás volta e Deus ainda fala assim: você está vendo? Ele permanece fiel. Aí Satanás mais uma vez fala assim: toca então na saúde dele. E Deus fala assim: ó, está em teus poderes, só não toca na vida dele, porque a vida dele pertence a mim. É assim que Deus faz conosco. Faça tudo com ele, menos toca na vida dele, porque a vida dele pertence a mim. E assim Satanás o fez com Jó. Tocou na sua saúde. A dor era tão grande que ele se coçava com um caco de telha. E aí nós olhamos e reclamamos que a água da igreja está quente. Aí nós reclamamos que o irmão não foi me visitar. É essa a nossa reclamação que nós temos? Porque o som da igreja estava muito alto? Jó, diante dessa situação, ele não reclamou. Ele se prostrou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e adorou a Deus. Ele adorou a Deus em meio à sua dificuldade, talvez o pior momento que ele esteja passando na sua vida. E eu te convido, hoje, se você está passando o pior momento da sua vida, que você rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e adora a Deus, porque rasgar a veste é rasgar o nosso coração diante de Deus. É rasgar o nosso coração, abrir para que Deus possa agir na nossa vida. Então, diante da dificuldade, em vez de julgar os nossos irmãos, em vez de condenar os nossos irmãos, abra o teu coração, rasga as tuas vestes, raspa a tua cabeça, que significa humilhação, significa dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o Senhor tem algo bom para a minha vida. Eu reconheço, Senhor, todas as minhas fraquezas. Eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador. Mas o Senhor me redimiu lá na cruz do Calvário. O Senhor me comprou e eu tenho que fazer jus a esse preço que o Senhor pagou. Essa é a graça que o Senhor nos deu. Essa é a graça que o Senhor nos dá através da sua cruz.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a dor de Jó era tão grande que ele desejou morrer. Ele disse: maldito foi o dia em que eu nasci. Também, olha o que o irmão estava passando. Quem não fraquejava? Mas ele não murmurou diante de Deus. Ele não atribuiu aquele sofrimento a uma culpa de Deus. Ele simplesmente não aguentava mais. E tem hora na nossa vida que nós não aguentamos mais. Ninguém é super-herói. Todos nós temos um momento de fraqueza. E é no momento de fraqueza, irmãos, que nós precisamos um do outro. É no momento de fraqueza que nós temos que estar do lado do outro, não julgando, não condenando, mas sim ao lado. E infelizmente, irmão, Jó não teve o amigo que precisava. Infelizmente, Jó, a sua tribulação ainda não estava por acabar. Porque enquanto Jó estava doente, os 3 amigos dele foram visitar e passaram 7 dias e 7 noites juntamente com Jó, sem dizer nenhuma palavra. Talvez foi a melhor coisa que os amigos dele fez. Ter ficado quieto, não ter dito uma palavra para Jó. Porque a dor de Jó era tão grande que eles não sabiam o que falar. E quando foi falar, é momento que nós temos que ficar calado mesmo. Porque quando ele foi falar, por exemplo, no capítulo 5 de Jó, ele faz que era um dos amigos dele. Primeira coisa que ele vai dizer, entre linhas: você está desanimado. Você está querendo parar. Jó ali talvez na sua tribulação, e ele em vez de incentivar: ei Jó, vamos, nós estamos aqui com você, vamos aqui, vai, eu te levanto, dá uma palavra de incentivo, não, ele logo fala: você está desanimado, você está frio, não tem mais unção na tua vida. E olha que Jó já crente velho, crente que conhecia, crente que era exemplo de vida. E a segunda palavra: você está impaciente. Poxa, o cara se coçando com caco de telha. E a pessoa vem e diz: você está impaciente. E aí onde nasce a grande teologia do ele faz, né? Ele, entre linhas, ele quer dizer assim: ó Jó, você está errado. Porque aqui na terra o que se faz, aqui se paga. Eu não quero dizer que nós não temos consequência dos nossos erros. Temos sim, mas Deus não é esse Deus que castiga. Olha, você errou, agora o castigo está vindo de Deus porque você errou. Nem sempre, quando nós estamos passando por momentos difíceis, é porque nós estamos no pecado. E Jó é o nosso exemplo. Jó não era pecado, porque a Bíblia diz que ele era reto diante aos olhos de Deus, temente a Deus. Mas ele estava passando por toda essa tribulação. E ele faz com a sua teologia, ele diz a teologia do aqui se faz, aqui se paga. Se você está passando por isso, é porque você errou, é porque você está no pecado. E aí nós julgamos os nossos irmãos olhando dessa forma na teologia de ele faz. Ah, se ele está passando por isso, ele deve ter feito alguma coisa errada. Ele deve estar no adultério. Está vendo o irmão lá? Não está vindo mais para a igreja? Ah, deve estar no adultério. Então nós temos que tomar cuidado o que entra no nosso ouvido, o que sai da nossa boca, no que nós estamos acreditando. E aí tem o outro amigo dele, Bildade, capítulo 8, ele acusa Jó de pecado. Ele vem com o amigo dele e fala: ó, é isso mesmo, ele está no pecado. Ó, o irmão está pecando. Eu acho que eu vi ele com a mulher lá na esquina. Não é assim, irmãos, que muitos fazem conosco? Não é dessa forma que muitas vezes nós agimos? Claro, sem saber, hoje você já sabe que nem tudo aqui se faz, aqui se paga. Nem tudo é castigo de Deus. É permissão de Deus, sim. Mas não é um castigo porque alguém pecou.
Nem tudo, então nós temos que tomar cuidado. Eu também não quero dizer que os nossos erros não têm consequência. Tem sim, mas neste caso aqui não era pecado. E os irmãos atribuíram o pecado justamente a ele, a Jó, que era reto diante de Deus. A Isofar, da mesma forma, chega junto, em vez de dar aquele abraço, não, vamos sair dessa junto, vem comigo, vem aqui para perto, aqui, ó, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te ajudar. Não, ele insiste em condenar Jó através do pecado. E Jó, em meio tanta desgraça na vida dele, ele acaba acreditando. E aí ele questiona Deus, no capítulo 40, no versículo 6. Então o Senhor, em meio ao redemoinho, respondeu a Jó. Por que Deus respondeu a Jó? Porque ele questionou a Deus. Deus, então eu sou reto, então o Senhor tem que me recompensar. Mas Deus responde para ele assim, ó: cinge agora os seus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. No versículo 8: acaso anula tu, de fato, o meu juízo? Então, se nós estamos passando por dificuldade, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. O nosso único dever, a nossa única obrigação é orar. É orar para ter discernimento o que Deus quer que nós sejamos através dessa tribulação. A única maneira é ficar em silêncio diante do Senhor e ter paciência que vai passar. Essa dificuldade vai passar, meu irmão. Essa dificuldade, aliás, já está passando. É que talvez você não esteja vendo. É talvez que ainda você esteja olhando para trás. Mas Deus está diante de nós. A promessa de Deus é futura, não é presente, não é passado. A promessa de Deus é nos trazer a vida eterna. E nós estamos querendo vida material. E aí é onde entram nossas decepções. Louvado seja o nosso Senhor. Aí no capítulo 36, Eliú diz assim para Jó. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência, que te mostrareis que Deus, o que tenho ainda argumento a favor de Deus. Ou seja, Eliú, outra hora estava junto com seus irmãos, acusando a Jó. Mas agora, nesse momento, ele parece que começa a abrir a mente dele. Ele começa a pregar para Jó. Olha, eu tenho argumento para defender a Deus. Não que Deus precisa, mas é dessa forma que ele se expressa. Eu ainda tenho argumento. Eu tenho palavra para você. Aguenta firme. Um pouquinho mais de paciência. Essa palavra que ele usa. Um pouquinho mais de paciência. E é a palavra que eu estou usando hoje para meus irmãos. Um pouquinho mais de paciência. Só mais um pouquinho de paciência. Que o Senhor está prestes a dar a nossa coroa. E para finalizar, meus irmãos, o capítulo 19, 25. Olha o que Jó vai dizer. Para mim é a melhor palavra de Jó. Capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmãos, está passando, está acabando. Você tem que perceber que Deus está agindo em meio à tribulação. Deus está agindo em meio à tua enfermidade. Deus está agindo em meio às suas dificuldades. Porque Jó disse assim: eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Então que ficamos a lição aqui para nós hoje. Assim como o Tiago disse para os nossos irmãos naquele tempo, eu digo para vocês hoje: nem toda provação tem explicação. Não queira questionar a Deus.
talvez você não vai ter a resposta que você esperava. Talvez você não esteja preparado para a resposta que Deus tem para te dar. Por isso que muitas vezes Deus nos cala. Parece que Deus tapa os nossos olhos. Sabe por quê? Porque Ele está nos dando paciência para aguentar, para suportar. Porque quando Deus falar o propósito dEle através da sua tribulação, talvez não é o que você queria ouvir. Não foi assim com Jonas? Quando Deus falou, Jonas, vá lá e prega para Nínive, o que ele fez? Correu. Talvez se Deus não tenha falado, ele não tinha corrido. Quando ele via, já estava lá no meio pregando. Então, às vezes, Deus não mostra o nosso problema. Ele apenas deixa nós passar. Porque é dentro do problema que nós crescemos. Nós saímos mais forte, fortalecido. Talvez se você tivesse tido uma vida de paz até hoje, você não suportava. Nem um 10% do que você consegue suportar hoje. Talvez você não esteja preparado para ouvir o que Deus tem através da nossa tribulação. E o sofrimento nos mostra a paciência, nos mostra o quanto nós temos de fé, porque a nossa fé nós temos que demonstrar ela com obras. Então nós nos mostramos para Deus o quanto nós temos de fé. Então que nós possamos hoje, irmãos, sair fortalecido, com nossos corações abertos, as nossas vestes rasgadas, ao invés de olhar o defeito do próximo, que nós reconhecemos em nós como fracos, frágeis, e que Deus possa nos dar paciência, força, sabedoria para continuarmos a essa nova missão que Deus está nos dando no dia de hoje. Eu quero desde já agradecer que agora nós vamos ceiar uma linda oportunidade, um momento muito bom. E você que está em casa, meus irmãos, venha cultuar com nós. Venha sentir o calor, a presença de Deus. Eu sei que está na tua casa, está na minha casa quando eu não posso vir, mas estar aqui é diferente. Estar aqui é dizer, através da nossa fé, a nossa obra de vir até a igreja, que nós estamos firmes. E hoje eu estou saindo um pouquinho mais forte do que quando eu entrei. E que essa paz nos acompanhe ao longo do dia da nossa vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.